Oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui para estudar Jesus em nossas vidas e ouvir um chamado que claramente fala ao coração de cada um de nós. Mas muitas vezes nós estamos com os ouvidos fechados e não ouvimos a sua voz, ou com os olhos vendados pela venda da ilusão. Estamos muito atentos às questões do dia a dia, ao cotidiano, e não enxergamos a presença dele ao nosso lado, tanto pela intuição, porque ele está no meio de nós, e às vezes na presença de algum irmão que nos solicita socorro, ajuda espiritual, auxílio de alguma forma, de maneira que a gente é convidado e recebe o convite na presença de qualquer pessoa que venha nos solicitar o concurso da caridade. Por isso, a nossa doutrina espírita nos abre a sua bandeira dizendo: fora da caridade não há salvação. Quando nos tornamos homens de bem, quando vencemos as nossas más inclinações, aquelas tendências que nos chamam a voltar o nosso olhar para a retaguarda, o que fizemos lá atrás, onde foi que nós tropeçamos e caímos em tentação. Se estamos aqui encarnados, estamos num mundo ainda de provas e expiação, é natural que as provas se sucedam e que justamente naqueles pontos em que nós viemos a falir, perdemos média, a prova se repete, e uma vez vencida a tentação, a provação ou a provocação, não nos deixeis cair em tentação, uma vez vencida, essa prova simplesmente acaba, porque nós já alcançamos o degrau superior. Entretanto, outras provas virão, porque, afinal de contas, somos espíritos em evolução continuada, em busca da perfeição, em busca de nos tornarmos homens, mulheres de bem, a fim de que possamos interagir uns com os outros e começarmos a colocar em prática aquele mandamento que ele nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, estabelecendo, então, o critério e o modelo e guia para toda a humanidade, Jesus, nos mostrando como é que nós devemos nos amar uns aos outros, como é que nós devemos nos portar, como instaurar, inaugurar, edificar o reino dos céus no nosso coração. Explicava Jesus, naquela ocasião, lá em Jerusalém, no templo, sobre essa edificação do reino dos céus em nossos corações, estendendo um convite a cada um, porque o reino dos céus, aquela época, e a nossa época também, continua tendo as suas portas abertas para cada um de nós que quiser seguir, encontrar o caminho. Porque o caminho tem um propósito, é um chamado. O caminho nos chama. Qualquer caminho à nossa frente nos chama a seguir através dele. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade na vida. E a vida. Então, estamos todos encarnados, enquanto outros espíritos estão desencarnados. Daqui a pouco eles reencarnam e nós partimos para o outro lado, entramos no final da fila mais uma vez, reencarnamos mais uma vez, e assim vamos pouco a pouco, passo a passo, percorrendo esse caminho, que é Jesus, modelo guia. Veja, venha por este caminho. E ninguém pode ir seguir Jesus se não tomar também a sua própria cruz, a fim de segui-lo.
Então, ele não nos promete, deixa que eu carrego a cruz de todos vocês. Não, ele nos chama a segui-lo, mas que cada um que quiser segui-lo, tome, pois, a sua própria cruz. Siga-me, ensinando essas passagens, essas palavras de vida eterna, porque Jesus, quando falava, e ainda nos fala, são palavras de vida eterna. São sementes, parábolas que ele nos contou, são sementes. Então, nos convocava e ele ensinava, não para aquele povo daquela época, mas todos nós que também já reencarnamos, passamos, sabe-se lá por lá, e não nos fitamos, como ainda hoje temos tanta dificuldade de ouvir a voz, o convite, o chamado, de atender-lhe o propósito de nos amar uns aos outros, de fazer ao outro, primeiramente, o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Ah, não, mas fulano de tal me maltratou, eu vou ser bobo de fazer o bem. Ora, a recomendação é do Cristo. Se nós queremos segui-lo, que possamos seguir-lhe pelos ensinamentos, pelas lições propostas daquela época. Muita gente seguia-o pelos caminhos da Galileia, no mar de Jerusalém, nas cidades em Cafarnaum, acompanhava ali as maravilhas que ele fazia, mas não seguiam as lições. O que levou o mestre algumas vezes a dizer: vós me chamais mestre, mas não dizeis, fazeis o que eu vos mando que vos faça. Então, se me amais, cumpri este mandamento, sereis conhecidos, não por dizer eu sou cristão, eu sou espírita cristão, eu sou católico, apostólico romano, eu sou evangélico. Não, sereis conhecidos por muitos se amarem. Então, se estamos nos amando uns aos outros, estamos caminhando nas pegadas luminosas que ele nos propôs e nos deixou neste caminho, para que não nos perdêssemos na vaidade, na ilusão, na tentação e na provocação. Eu não levo desaforo para casa. Não é isso que o Cristo nos chamou. Ele diz: reconcilia com o teu adversário. Se algum desafeto surgiu à nossa frente, se alguém nos causa certa antipatia, sem que saibamos o motivo disso, o motivo está na nossa história. Por que eu não fui com a cara de determinada pessoa? E aí, para nos eximir, como sempre, da culpa, dizendo: o meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda. Aí jogamos a culpa para o Espírito, que é o nosso protetor, que avaliou a nossa vida, somos nós, com a nossa imperfeição, com aquelas tendências do passado, e que já tivemos alguma desavença com determinada pessoa, e que nos provoca esse sentimento de repulsa. Ora, mas está aí a pessoa cruzando a nossa estrada, é o próximo que eu devo me aproximar dele, e devo reconciliar com ele, ou seja, como? Se já me causa repulsa, simplesmente conversar os assuntos que ele diz, as piadas que ele conta, são fora de propósito, me causa mal-estar. Mas então estabelecemos uma conversa mais elevada. Porque se uma pessoa senta-se à mesa para almoçar contigo e tem uma conduta que não é aceitável, mas ainda assim você continua almoçando, utilizando os talheres, ele começa a sentir-se constrangido e acaba por mudar as suas atitudes. Então, o exemplo é quem arrasta. Não é as palavras. As palavras acendem alguma luz, mas o nosso exemplo é que pode provocar uma mudança no outro. Se é tão difícil que nós mudemos a nós mesmos. Seria vaidade demais imaginar que eu sou capaz de mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Cada um muda à medida que se propõe a fazer essa reforma íntima. E falando dessas questões do amor, do reino dos céus, aberto a todos, porque basta uma mudança de conduta, veja. A porta desse reino está aberta para cada um de nós que se propuser a mudar, se propuser a cobrir a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros, que ainda estão aí guardados no nosso inconsciente, nos nossos impulsos. Estudemos os nossos impulsos, as tendências que nós carregamos,
Vamos estar mergulhando em vidas anteriores, coisas que nós já fizemos lá atrás, que ainda no dia de hoje conseguimos nos policiar para não cometer os mesmos deslizes, mas que nós deixarmos sem disciplina, significa freio, nós voltamos ao mesmo homem do passado, ao mesmo cavaleiro que entrava em aldeia, botava fogo em tudo, roubava as pessoas. Então, nós precisamos frear tudo isso, esses impulsos, e nos tornarmos melhores no dia de hoje. Puxa, mas você vai falar de parábolas mais uma vez? Mas nós estamos lembrando que as parábolas são sementes de vida eterna. E elas frutificam. É por isso que cada vez que nós estudamos o Evangelho de Jesus, nos debruçamos sobre uma parábola, nós temos entendimento novo. Porque se é semente, essa semente cresce ao passar dos anos. É ou não é? Então, mas eu já conheço essa parábola que você vai falar. É a das bodas, é a parábola do rei, que chamou para o festim das... Já conheço, já ouvi milhares e milhares de vezes. Mas cada vez que a gente se debruça sobre ela, tendo passado alguns anos em nossas vidas, significa experiências vivenciadas, estamos diferentes. O tempo passou, amadureceu também a semente do Evangelho. Essa árvore cresceu. O fruto que você vai colher agora, dessa parábola que nós vamos estudar, é diferente daquela outras vezes. Frutos que você também colheu naquelas oportunidades, quando o tempo te favorecia com determinadas experiências, mas agora as experiências são outras. De maneira que o fruto mesmo nessa árvore, da mesma parábola, e quando você recolhe, você percebe, nossa, mas eu não tinha visto por esse aspecto. É lógico, os problemas, as circunstâncias se sucedem com o passar dos dias, dos anos, nós vamos ficando com mais sabedoria, de maneira que o fruto que nós recolhemos é da mesma árvore, da mesma parábola, mas o fruto tem outro sabor, porque é um fruto novo daquela árvore. E aquele fruto recolhido ali vai me trazer outras reflexões, graças às experiências que eu estou vivenciando no atual momento, na idade que eu tenho, tendo vivenciado todas as circunstâncias, todas as lutas, todas as dificuldades. Mas o que vem a ser isso? Dizia os sacerdotes. Que homem é este? Eu aqui no templo de Jerusalém e parece que quer tomar o nosso lugar, porque todo o povo se reunia e buscava ouvir do verbo divino, da sua voz, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. João fala de Jesus assim, né? O verbo de Deus se fez carne. Tal a ligação de Jesus, o Filho amado, nosso irmão, que nos ensinou a chamar a Deus por Pai nosso, que está no céu, está também no seu interior, no seu coração, está dentro de cada um de nós, de maneira que não precisamos estar dentro da casa espírita, ou numa igreja, ou no templo de Jerusalém, para erguer a nossa adoração e entrar em íntima comunhão com Deus. Em qualquer lugar isso pode ocorrer. Porque a casa de Deus é em todo lugar, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer situação que estivermos atravessando, entra no teu aposento íntimo. Mas é o meu quarto? Eu estou longe de casa? O seu aposento íntimo é dentro de você. É entrar em comunhão com esse Deus quando alguém está te ferindo, te agredindo, gritando contigo, te maltratando, te perseguindo. Ora por ele neste instante. Faz uma prece. Quando as suas palavras não podem resolver a questão, deixa que Deus fale. E ele vai falar muito melhor do que você. Ele vai falar direto à consciência daquele que está a te ferir. Silencia diante do teu agressor. Não resistai ao mal, significa não pagar o mal com o mal. Isso não resolve nada, isso só cria guerra. E cada um quer agredir de forma mais veemente o outro. Ah, não, eu vou bater mais forte. E falar, se me bater agora, você vai ver. Alguém precisa colocar um freio.
Isso, porque senão, aquela velha história, o olho por olho, o dente por dente, deixa um país de cegos e de banguelos. Isso não acaba nunca. É preciso que alguém colocar a água do perdão, estabelecer a paz. Falava Jesus sobre esse reino dos céus. E os sacerdotes que ali chegaram, ensinados. Ele quer tomar o nosso lugar. Somos nós que nos vestimos, somos sacerdotes, somos juízes do Sinédrio, né? Anciões do povo. E esse homem chega aqui e começa a querer ensinar o reino dos céus. O que é isso, Nazareno? Quem lhe deu essa autoridade? O que é reino do céu? O que veio ser reino do céu para você? E ele tentando mostrar de uma forma, porque é mestre, né? E o mestre usa uma pedagogia. Mas como falar de coisas do céu, se nem das coisas da terra nós entendemos direito? Portanto, Jesus utilizava parábolas, colhendo coisas do cotidiano, para que, através dessas experiências, remetessem a reflexões que transcendem o mundo físico, o mundo espiritual à nossa volta, que nossos olhos materiais, físicos, não enxergam, mas espiritualmente, fechados os nossos olhos, uma percepção mais diferente. Foi uma voz que eu ouvi, foi uma sensação que eu tive, uma premonição, algo me diz. Quem é que não tem essas sensações? Sei lá, não vou passar por aquela rua, porque algo me diz que parece que vai acontecer algum troço. Será que eu sonhei isso? Ou será que... Essa percepção que todos nós temos chama-se mediunidade. Ah, mas eu não sou médium. Não, quem disse que não é? Todos nós temos essa percepção. Às vezes não somos médiuns ostensivos que pegamos uma caneta e captamos o pensamento e transcrevemos a mensagem ou verbalizamos de uma forma assim consciente, mas inconsciente. Isso às vezes acontece. Muitas vezes acontece. Basta, quando a gente fala de algo muito elevado, precisamos estar numa sintonia mais calma, em equilíbrio, em harmonia conosco mesmo e com os outros, para captar um pouco, filtrar um pouco desse pensamento e desse sentimento sublime que nos faz captar essas mensagens que estão nos chegando de esperança, de força, de coragem, de fé, mensagens espirituais, mas naturalmente ligados mais à área da animalidade. Nós, às vezes, ficamos empesados com determinadas circunstâncias, problemas em casa, na família, com o filho, com o esposo ou marido, e aí perdemos a estribeira e, de repente, falamos, agredimos, verbalizamos, fazemos a nossa voz veicular o mal de perseguidores do passado, tanto nossos quanto da pessoa que nós amamos, mas que nos tirou do sério e eu falei o que eu não devia ter falado. Aquilo eu jamais poderia ter dito, eu sei quanto isso feriu de coração, como é que eu apago isso agora? Mas eu me deixei levar por este sentimento que me invadiu, esses pensamentos que eu nem sei de onde é que veio, mas quando me dei conta, falei, pronto, sou escravo daquilo que disse, porque tudo que disser será usado contra você nos tribunais. Não é assim que a polícia fala? Você pode permanecer em silêncio, mas se você disser daqui para frente, vai ser usado contra você. Na vida também é assim, tudo que nós dissemos será usado. Estamos falando alguma coisa aqui como se estivéssemos atirando um propósito ao qual nós pretendemos seguir. Ainda não chegamos lá, mas o primeiro passo é falar. Eu falar, não vou falar porque ainda não sou capaz de perdoar, então não vou perdoar. Vamos tentar. Porque o próximo passo é perdoar verdadeiramente, dar outra oportunidade para a pessoa. Ah, não perdoa porque no meu coração ainda não perdoei, então, olha, mas nós temos que começar, ainda que não seja um perdão verdadeiro, mas pouco a pouco,
essas mesmas circunstâncias que nos fazem refletir diferente sobre as parábolas, também vai nos fazer ver de forma diferente a pessoa que às vezes nos feriu, nos prejudicou, mas busquemos o algo mais. Porque encontrar defeito qualquer criança vê, gente. Qualquer pessoa olha e fala, realmente ele é assim, ele é assado. Eu vou ficar aqui que eu estou falando, cumprimentar os amigos, todo mundo cumprimenta os amigos, mas eles falam, você tem que buscar cumprimentar os inimigos. Sorrir para quem te feriu, orai pelos que vos perseguem, bendizer aquele que diz mal a seu respeito. Olha que dificuldade fazer prece para quem te prejudicou. Se eu não consigo nem pronunciar o nome, eu rezo muito bem para minha mãe, para meu pai, para minha filha, minha esposa, para mim mesmo, para minha sogra, olhe lá. Né? Mas aquela pessoa que me feriu, mas a recomendação é de Jesus. Coloca ele também nesse mesmo rol. Ainda que o seu coração ainda esteja resistindo, mas de tanto perseverar, sereis salvos. Aquele que perseverar até o final será salvo. Porque se essa pessoa tem essa animosidade contra você, existe aí um problema que talvez você provocou em vidas anteriores. Tenta solucionar agora, ainda que, sabe, pareça meio falso, mas de tanto persistir, você, de repente, transforma essa pessoa num amigo seu. E volta-se aquela comunhão de confiança que foi rompida, muitas vezes por nós mesmos. De maneira que não podemos dizer, puxa, eu estou sendo castigado, isso que aconteceu comigo. Não, é só reflexo do passado, prova que nós fraquejamos lá atrás. Estamos encontrando essas mesmas pessoas, às vezes no casamento, às vezes com pai e filho, às vezes companheiros de serviço aqui, Jerônimo Mendonça. Né? Estamos aí e temos que melhorar. Essa é a proposta do Cristo. Então, Jesus tentando chamar a atenção e mostrar que o reino dos céus, aberto a cada um de nós, não é um lugar, é um estado de sentimento. O que dizia o reino dos céus é um lugar de bem-aventuranças. Que vem a ser isso? Felicidade, alegria. Felicidade e alegria é um lugar? Nós estamos aqui, podemos estar felizes, alegres. Mas pode ter pessoas aqui que não estejam à vontade, não estejam felizes, estejam passando por uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande. Não está, vim aqui para tentar me desfazer desse sentimento, mas eu não estou feliz. Então, Jesus tentando mostrar que o reino dos céus é um lugar no coração, se edificar no coração, é um sentimento de alegria e de felicidade, um lugar de bem-aventuranças. E para pegar do cotidiano e falar esse reino dos céus é semelhante a uma festa. A um rei, o quê? Quem vai numa festa vai encontrar a pessoa, um casamento, parabéns e tal, está todo mundo feliz, rindo, né, alegre. A noiva está feliz, o noivo está satisfeito, os músicos estão tocando, e está todo mundo alegre, a gente encontra os parentes e tal, um ambiente de alegria. Então, todo mundo está alegre. O reino dos céus é esse lugar de alegria. É semelhante a um rei que resolveu fazer uma festa de casamento do seu filho. Então, ele manda chamar os convidados. E esses servos vão chamar os convidados. Chega lá nos convidados, chama um, ele fala, não posso, infelizmente, não vai dar para comparecer. Ele chama outro, ele fala, não, isso agora que está lucrando, não está para eu viajar agora e trabalhar, e ir lá para essa festa. Eu agradeço o convite, mas eu não posso. O outro fala, não, me casei essa semana. O que minha mulher vai pensar? Estamos em lua de mel ainda. Pede desculpa, mas eu não posso comparecer e tal. E assim, um após outro, cada um com as suas excusas, as suas desculpas. Vão lá no Jerônimo Mendonça, assistir uma palestra. Vamos participar lá de um banquete de caridade. Vamos distribuir roupa, vamos distribuir. Estamos precisando de gente lá para limpar o centro. Não, eu estou estudando, estou revelado. A gente vai encontrando desculpas. Mas nós só temos o dia presente, que o dia de amanhã
escutamos os chamados, atendemos ao chamado desse lugar de felicidade, de maneira que a pessoa vem para aqui sem meio contrariada, tal, com dor de cabeça, acabar de brigar com meu filho e tal, mas eu vim assim mesmo, eu tenho compromisso e tal, a pessoa veio impressionada pela disciplina, pelo compromisso, sai daqui, toma uma água frutificada, um papo, estou me sentindo mais leve, semana que vem eu volto. E sabe que a pessoa atendeu ao chamado, de repente ela recebe da influência espiritual da casa essa alegria, esse bem-estar, e volta a distribuir paz, alegria no lar que estava em pé de guerra, cada um entrincheirado no seu quarto, né, olhando com um olhar de desdém ou de briga, que a gente não sabe nem onde é que começou aquilo, porque não começou dessa vida, começou foi em outras, né? E o mandamento amar ao próximo, quem é mais próximo? Senão aquele que está dentro da nossa casa, né? Vim aqui auxiliar uma pessoa necessitada, eu não o conheço, né? Não convivo mas todos os dias eu volto ao meu lar e ali estão os meus personagens trainers, que vai me ajudar a desenvolver a minha força moral, vencer a mim mesmo, não retribuir o mal, perdoar e entregar sementes novas de tolerância, porque eu era intolerante, de paciência, porque eu perdi a paciência em qualquer coisa, estou com pouco. Não, agora eu estiquei esse estupim, já desliguei até da bomba, não explodo mais. Então, é nesse trabalho perseverante, dia após dia, e que nós vamos crescendo. E Jesus fala do rei que vai chamar lá os convidados para este festim de alegria, que é um estado de paz na consciência. Fiz tudo o que eu podia. E de alegria no coração. Estou feliz comigo mesmo. Embora ninguém me respeite, as pessoas me tratam com indiferença. Não me consideram. Mas eu estou em paz, porque eu tenho feito o melhor que eu posso. Eu tenho feito algo mais. Então, estou em paz com a minha consciência. E por isso, meu coração está feliz. Ainda que pessoas me queiram me ferir. Porque eu fico triste quando alguém me magoa. Me entristece, claro. Todos nós ficamos tristes em ouvir uma frase, né, que foi uma alfinetada, ou que foi dita uma verdade para nos ferir. Mas eu fico muito mais triste quando sou eu quem magoo, quando sou eu quem fere. Isso é que me causa verdadeira tristeza, porque foi da minha boca que saiu. Como é que eu vou atrás dessa palavra que já foi dita, né? Ainda que eu chegue, me perdoa, Kelly. Eu queria dizer que está tudo bem. Mas ainda assim, eu não estou bem comigo. Eu já me perdoou, mas para que eu fui falar? Por que eu não fui mais disciplinado? Por que eu não freei a minha boca e deixei escapar aquilo que me vinha pelo pensamento, que talvez não foi nem aquela ideia, mas porque eu tenho sentimentos semelhantes com o Espírito que as ditou, fez-se a sintonia, estabeleceu-se uma frequência igual do rádio, né? 100,1. Não, 88, também estava. E vamos rodando o dial do rádio até acharmos a sintonia perfeita. Se eu estou magoado, uma nuvem de espíritos magoados vem somar comigo a minha mágoa aumenta. Se eu estou revoltado, seja com qualquer coisa que seja, é a política, é o vizinho que está colocando lixo no meu passeio, uma nuvem de espíritos vão sintonizar comigo, amplificando essa minha revolta, e eu acabo por veicular mensagem desses espíritos, essa nuvem de espíritos também revoltados, com cada um com seus problemas, às vezes não é nem perseguidor, mas sintonizou. Começamos a falar de futebol, quem gosta de futebol, só está na mesa comigo, e aí, o que você achou? Né? Começamos a falar, por exemplo, de campanha do Quinto, e não vou ver meu jogo do Flamengo, tal, ajudar, Então, as pessoas se reúnem por sintonia. E aí tem um grupo espiritual também que se aproxima, né? Mas tem aqueles que falam, desculpa, estou cuidando das minhas coisas, não vou participar dessa festa. Os servos voltam ao rei, olha, cada um tinha os seus compromissos, né? Não aceitaram o convite. O rei volte a falar com eles, porque, afinal de contas, os meus cevados, os meus bois já foram abatidos. A festa está pronta.
Ele foi comprado. Né? Então, avisem eles para terem, pensarem nesse sentido, que eles precisam vir aqui. Aí vai lá, convida novamente, e uns dizem desaforo aí. Se eu já falei que eu não vou, outros maltratam, e tem alguns que chegam até a matar alguns desses servos que vão lá pedir, convidá-los para ver. O rei, quando fica sabendo disso, se move de revolta e destrói as cidades onde moravam aquelas pessoas. Que mensagem, parábola estranha. O rei, então, vai e destrói a cidade daqueles assassinos que mataram o seu servo. E ele fala, vai agora e chama qualquer pessoa que você encontrar pela estrada, porque a festa está pronta. Veja que o rei reage contra aquelas pessoas que agrediram o seu servo, mataram uns, e não... Mas mesmo assim, de casamento lá do filho, mantém, afinal de contas, o buffet já estava para ser servido, né? Então, ele vai convida todo mundo pela estrada. Quem você encontrar? Branco, preto, pobre, rico, né? Todo quanto é tipo de gente, gente velha, gente nova. Eu preciso encher aqui o festim das bodas de casamento do meu filho. E assim os servos fazem. Todo mundo que ia encontrando pelo caminho, foi chamando e tal. E o festim das bodas ficaram cheios. Então, chegou-se lá o rei para verificar, e, de repente, ele dá conta que tinha um homem sentado lá na mesa do banquete, onde serviria esse festim, né? Lembremos que o reino dos céus é um reino de alegria, né? Então, o banquete do reencontro. Pensamos, no plano espiritual, fala-se em alegria para se vincular a um banquete, a uma festa de casamento, mas para se lembrar da alegria e da felicidade. Quando nos reencontraremos com os nossos entes queridos que já chegaram ao plano espiritual ante nós, e a gente, poxa, eu pensei que a vida ia acabar, né? Eu abracei de novo, uma alegria estudiante. Cada um contaram as suas experiências, o que venceu, o quanto de luminosidade conseguiu proporcionar a si mesmo, né? E que pouco físico, embora doente, ficado na terra, ele chega com um corpo espiritual lá, limpo de todas as doenças, das enfermidades, porque o corpo físico se viu tão somente de um drama, vazou aquelas imperfeições, máculas espirituais que tinha naquele corpo espiritual, reencarnou, passou por uma determinada experiência, uma dor, uma doença qualquer, expurgou o que saiu melhor daquela doença. Tem uma amiga que trabalha no hospital de câncer e ela dizia assim, olha, Wesley, eu já vi muita gente desencarnar curada. Eu falei, mas não foi a doença que não curada, porque ela recebeu os parentes de novo, refez amizade, estava mais feliz, embora a doença fosse minando, e ela desencarnou, mas curada, porque às vezes a pessoa era muito vaidosa, era muito revoltada, e brigava com todos, né? Só pensava nos bens materiais, só pensava em cuidar dos seus negócios, só pensava nos seus, primeiros meus. Que festa de casamento, nada. Se nós estamos falando de reino dos céus, quem quer ir para o céu aí? Todos nós queremos ir para o céu, né? Mas quem está pronto para ir embora agora? Não, estou cuidando dos negócios, eu investi agora na bolsa, então. Não, me casei tem pouco tempo. Como é que eu vou para morrer agora? Quando chega a nossa hora, eu não chego para lá, você deseja aí, não, está na hora, meu amigo, vamos embora. Mas não se preocupe, você está indo com uma festa de alegria, um festim de bodas, porque voltar à casa do Pai, nós estamos aqui de passagem. Vamos embora? Fala com o rei, fala com Deus, com o Pai, eu não estou pronto ainda, eu não vivi adequar ainda as experiências que eu quero viver, eu quero gastar tudo que eu tenho, né? Mas chega uma hora em que todos nós partiremos. Por isso, certos convidados disseram, renegados, disseram, não vou. Olha, já pensaram por essa perspectiva? Porque está falando de reino dos céus. Que hora que nós vamos para o reino dos céus? Mas nós podemos estabelecer o paraíso aqui na terra também. Porque o reino dos céus também é aqui. Todos os lugares na casa do Pai. Então, se estamos vivendo alegres, felizes, e onde nós estivermos, o paraíso vai conosco.
Claro, naturalmente, que com o passar dos anos, nosso corpo vai desgastando e chega assim um momento e teremos que partir. Mas vamos tranquilos, porque procuramos ajuntar tesouros no céu. Nós nos despedimos dessa indumentária, dessa roupagem física, que não nos servirá mais, por conta dos anos que se sucederam, as doenças, as enfermidades, e a pessoa naturalmente deixa o corpo físico e veste a roupagem espiritual. Chegaremos do plano espiritual, envergando, sim, agora, esse corpo espiritual, essa roupagem, que é incorruptível, conforme disse Paulo de Tarso. Chegaremos lá no plano espiritual. Todos são convidados, né? Chama todo mundo que você vê pelo caminho que é atingido das bodas, estão prontos. Seja novo, seja velho, seja preto, branco, seja homem, mulher, não importa. Precisamos chamar a todos, porque uma hora chega o momento de todos sermos atender a esse chamado. Deus nos chamou. E nós vamos ficar revoltados aqui, nós que ficamos. Haverá um dia que também chegará o convite para nós. E nós deveremos voltar à pátria espiritual, ciência de que estamos aqui todos de passagem. Chegaremos lá. Mas como nós chegaremos lá? Despido dessa roupa física, envergando agora a roupa espiritual. Assentado à mesa desse banquete do reencontro, o rei chega e, naturalmente, que olha a todos que ali se encontram, mas percebe que um não vestia a túnica nupcial, não estava adequadamente vestido, mas o que vem a ser isso? Como entender isso? Nós, espíritos imortais, vestimos uma personalidade. Nosso irmão me apresentou, Wesley Guedes, lá da Sociedade Espírita Joana de Andes e tal. É o nome que eu tenho na atual existência. Mas já tive vários outros, não me lembro. Né? Mas já tive vários outros. André Luiz, por exemplo, o nome dele não era André Luiz, né? Ele foi lá, o Aimano estava aproximando o André Luiz, entre aspas, né? Do Chico, durante 3 anos, para ele criar essa afinidade, para depois o Chico conseguir psicografar as mensagens trazidas por André Luiz. E no momento em que ele estava lá, o irmão dele adoentado na cama, o Chico percebe a presença do Emmanuel e esse espírito o acompanhava, médico, né? De ser o Dr. Carlos Chagas, né? E ele fala, Emmanuel, mas quem é esse que eu vejo a te acompanhar há tanto tempo? Aí ele fala assim, pergunte você mesmo para ele. Ele fala, qual o nome desse moço que está na cama? Porque eu também sou seu irmão. Aí ele fala, André Luiz, meu irmão chama André Luiz. Então, pode me chamar de André Luiz. Então, ele passa a receber as mensagens assinadas por André Luiz. E nós ficamos falando que coisa estranha, né? Mas lembra do caso do Humberto de Campos? Teve aquele problema da família, que envolveu um processo querendo receber as obras, uma confusão danada para o Chico e tal. Então, o caso do Thiago, não pode me chamar de André Luiz, não vamos criar confusão. O nome não importa. Às vezes recebendo uma mensagem psicografada, e vamos ver a mensagem, né? Aí alguém já... Quem assinou? Calma, nem lê a mensagem. Não importa o nome, importa a essência do que está sendo transmitido, né? Do que nós estamos aprendendo aqui hoje. Né? Se a parábola é semente, essa semente cai no coração de cada um de nós. E essa semente há de vingar, que cada um de nós, debaixo de uma laranjeira, pode colher lá uma laranja, e no ano que vem será uma outra laranja nova. Assim como os dias se sucedem em nossas vidas, cada dia não nasce novo em cada amanhecer. Tem até uma música assim, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Então, a laranjeira dá frutos. Um ano, outro ano, e aquele fruto é um fruto novo. E a gente vai cortar ele no meio e nós podemos contar quantas sementes tem ali dentro. 15, 10. Cada laranja pode carregar um determinado número de sementes. Nós podemos contar. Mas quantos frutos haverá de vir de cada semente daquela?
Será que se nós cortarmos uma semente no meio, a gente vai saber quantos frutos aquela semente haveria de vingar? Da mesma maneira, todos nós saímos daqui depois de um estudo, depois de uma conversa, de uma palestra, cada um de nós carrega consigo algumas dessas sementes que haverão de crescer e frutificar no coração de cada um de vocês, e quando falarem uns com os outros, nas ruas, né, numa conversa que parece ao acaso, mas o acaso não existe. Aquela pessoa que cruzou seu caminho foi ao acaso, e você me lembrei de uma palestra, e você dá uma mensagem, fala uma coisa para a pessoa, nossa, você não sabe o bem que você está me fazendo me dizer isso. Estou me sentindo uma outra pessoa. Você me levantou, eu estava paralítico, você me pôs de pé. Eu estava preso a uma culpa que eu não falava para ninguém. Mas você, não sei como, você me disse essas palavras e agora eu estou de pé. Então, Jesus levantava os paralíticos, curava os leprosos, os coxos, mudos, surdos, mas nós, com a nossa palavra, com a nossa maneira de agir, com a maneira de nos portar, sem a intenção de, eu sou capaz de curar alguém, não, porque o outro só se permite curar. A tua fé que a gente curou, Jesus falava assim, que tinha outros que não tinham fé. Lá em Nazaré, por exemplo, onde ele cresceu, os evangelistas, poucas maravilhas ele fez ali. Mas Jesus, isso eu conheço. Ele fala isso aí desde pequeno. A falta de fé, porque é a fé quem remove as montanhas. Então, nós somos chamados a ser também semeadores. Mas eu não tenho a facilidade de falar, não importa. Os discípulos também diziam, Jesus, Pedro fala até bem, mas eu sou muito tímido. Não vos preocupeis. Porque nesta mesma hora em que fossem levados na presença de juízes, de reis, de pessoas importantes, o Espírito de meu Pai falará por vós. Confiai nisso. Abre as comportas do nosso coração. Nós somos filhos de Deus. Então, a luz também pode brilhar por nosso intermédio. E Jesus nos disse, eu sou a videira, eu sou o tronco da videira, e cada um de vós galhos, e podeis dar frutos na ponta dos galhos, né? A uva surge ali, mas se quebrar o galho do tronco, ele vai cair no chão e não vai mais produzir nada. Então, nós temos que estar ligados com Cristo, com Jesus, para poder dar frutos 100 por 1, 60 por 1, 80 por 1, por uma semente dessa que caiu no coração de cada um de vocês, caiu no meu também. Eu estou fazendo essa reflexão aqui, pensando por esse viés, mas cada um com a experiência de vida que tem, com as lutas, com as dificuldades, pelo caminho, a mensagem de Cristo. Como é que nós chegamos nessa festinha de bodas aí que o senhor está falando? Venha, segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas como é que siga o senhor? Pelas lições que eu deixei. Vai colhendo essas lições e vai colocando em prática na sua própria vida. Porque o mundo não mudará se o homem não mudar primeiro. O mundo não fica melhor se o homem não ficar melhor primeiro. Quer mudar o mundo? Muda a si primeiro. Mas não se preocupa com o outro. Muda a si mesmo. Porque é pela luz, deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, porque eles vendo as vossas obras, glorificarão a Deus. Vê? Então a luz não entra em contenda. Mas eu estou fazendo aqui na parte, mas você não faz. Não, a luz, um leve sopro de vento apaga uma vela. Mas quando a luz da vela cumpre a sua finalidade, que é iluminar, ela entra numa caverna escura e acende luz para quem estiver por ali e consegue guiar primeiramente por onde eu vou. A luz acesa me permite trilhar por esse caminho, que é Jesus, e que ele nos convoca para ir a Deus, a juntar tesouros no céu e não na terra, porque nós haveremos de nos despir do cargo que nós temos, que a gente veste isso também, né? O que você é? Eu sou médico, Zé Luiz. Você tinha um título? Doutor, me chamavam de doutor.
Você tinha cargo, título, que era rico? Sim, médico, né? Esses dias juntaram um dinheiro bom, tal, tinha propriedades, tinha família? Tinha uma família, tinha uma família. Tal. Então a gente acaba se identificando com a roupa que você vestia, né? Eu era médico, o que você é? Médico. Não, quero saber o que você é. Você é um homem bom? Não, não quero saber o seu título. O seu valor. Você era uma pessoa de valor? Você era saudável nos pensamentos, nas palavras? Você motivava as pessoas ou destruía? A sua palavra erguia ou destruía? Porque as palavras também destroem, né? Uma palavra dita impensada cria uma tristeza, gera uma depressão. Você pode levar essa pessoa ao desespero, querer acabar com a própria vida. Mas, em contrapartida, essa palavra, mesmo a palavra sair da sua boca agora, veiculando a luz que vem de Deus, pode levantar a pessoa, esperança, dar fortaleza, a pessoa acreditar em si mesma e falar: eu também sou filho de Deus, o sol também nasceu para mim, eu sou filho de Deus, as estrelas, é tudo herança minha. Mas, e aquele homem lá que foi plotado na festa, não usava a roupa nupcial? Lembramos a história de André Luiz e a gente logo identifica. É aquela pessoa que chega lá no plano espiritual, não é minha raça, né? Mas vinha arrastado. Né? Viu que era, mas não era minha raça. Mas eu sou médico, hein, gente? Tem que ter aqui uma certa deferência. Eu fui advogado, eu fui farmacêutico. Não, eu fui empresário. Eu fui um rei lá na Terra. Você tem que se despir dessa roupagem. Você não está usando a túnica nupcial. Você não se vestiu de humildade, das virtudes que você deveria ter. Então ele fala: tira esse homem aqui da festa, porque ele não está vestido adequadamente. Ele entrou lá na festa, mas sem a sandália da humildade. Ainda era o médico, o doutor, né? Ainda pensava: a minha família, deixei tudo para trás, os meus negócios, a minha riqueza, tudo que eu construí, tudo ficou para trás. E nesse reunião mediúnica a gente vê isso aí, de vez em quando tem umas comunicações assim, ninguém me escuta lá em casa. Tem outro homem vestindo as minhas roupas lá. Como? É, a esposa, que era minha esposa, já encontrou um outro homem. Fui substituir. Esse homem vestiu a minha roupa, porque a minha roupa era minha esposa, minha família, meu consultório, meu escritório. Tem um outro cara sentado na cadeira lá que eu ocupei durante 33 anos e meio. Eu trabalhei naquela cadeira, me dediquei. E agora tem um outro cara sentado lá, meu amigo. Você você tem que se despir disso tudo. Enverga agora a roupagem espiritual. Deixa tudo isso para trás. Senão, onde está o seu tesouro? Aí estará seu coração. Então, espíritos voltam para o seu trabalho, voltam para a sua casa, revoltados porque tem alguém que ocupou o seu lugar, porque os filhos agora estão gastando tudo que ele juntou para construir e entrar em guerra um com o outro, porque a herança que você achou que uniria e deixaria os filhos mais felizes, né, e mais não teriam uma vida de tanta dificuldade igual eu tive, para construir tudo que eu construí. Não, estão loucuras, vendendo tudo que tem, gastando como filho pródigo, né? Gastando tudo que tem, mas que foi eu que construí, meu irmão diz: tira essa veste, que não te pertence mais. Ficou, inclusive, com o corpo lá, o seu título, a família que era sua, que nunca foi sua. Né? Você só interagia. Os filhos nunca não são seus, são filhos de Deus. Estão aí na sua família para que vocês se aprendam a se amar uns aos outros, a dividir o mesmo jarro de suco sobre a mesa, sobre o mesmo teto, né? A partilhar das felicidades e também das lutas, a buscar o caminho estreito, né? Porque largo é o caminho que leva à perdição, estreita é a porta e apertada. Significa, se nós não estamos tendo luta, se não estamos tendo dificuldade, opa, alguma coisa está errada.
Nós estamos indo pelo o caminho largo. Então, busquemos aquele caminho da disciplina, de vencer aquelas sugestões, né, do nosso passado, falando em nós. A culpa é de onde você for. Não, a culpa é que você tem isso no seu coração, ele só está soprando aí, ó, a brasa, né? E aquele negócio daqui a pouco incender e você volta a ser o mesmo homem do passado. Então, nós somos chamados a edificar esse reino do céu. Pode ser reino do seu coração, mudar o ser pelo resto, né? Que é uma coisa interna, é um chamamento de felicidade e alegria, independente da guerra que nós estejamos enfrentando, da dificuldade ou da luta, nós somos chamados a crescer. E a mensagem de amor tem que ser dita com alegria. Ninguém pode falar do reino de Deus com um olhar de espelho. Pois é, estou fazendo minha obrigação, estou indo lá no Jerônimo Mendonça, lá, cumprir a minha obrigação lá, porque isso aqui é um lugar em que nós vamos recarregar as nossas energias, porque aqui estamos no braseiro, né? Na hora que a gente sai ali, cada um leva a sua luz consigo para brilhar lá fora, no mundo, nos lugares onde nós somos chamados, onde os nossos passos nos levam a ser instrumento da paz do Cristo, convocados a esse trabalho. Ah, mas a pessoa que eu convivo diariamente não me considera. Não importa. Você foi convocado, foi por ela ou foi por Jesus? Você está atendendo ao chamado de Jesus? Então, cumpra o seu compromisso, né? Porque a cruz que você leva, que você julgou que levava a vida inteira, na verdade, é ela que te leva. É? Eu julguei que eu que carregava a cruz. Não. Essa cruz que te leva à redenção dos teus erros. Se você perseverar, carregar até o final, né? Sem se desvencilhar do dever, porque o dever nos chama a atenção. O dever tem outro nome, para casa, né? Ou para casa. Anota aí, para casa. Então, é em casa. É em casa que começa os meus testes, o meu processo de evolução, de aquisição espiritual, de santificação. Né? Porque tem uma frase de Jesus interessante lá. Todo pecado, todo erro que se cometerem contra o Filho do Homem será perdoado. Mas o erro e o pecado que se cometerem contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Mas o Espírito Santo, a gente já vincula logo Pai, Filho e Espírito Santo, a Igreja Católica de Deus em três, né? Pai, Filho e Espírito. Mas Deus sempre foi um, Criador de todo o universo, né? Então tem Deus, nosso Pai, conforme Jesus nos ensinou. Tem Jesus, que é o nosso irmão mais velho, governador espiritual da Terra, modelo e guia para toda a humanidade, onde nós chegaremos a entender Deus através de Jesus. E o Espírito Santo, Espírito santificado. À medida que nós vencemos as nossas inclinações negativas, nós vamos nos santificando. Percebe? Vamos nos purificando. Então, vamos supor, um espírito que viveu junto com Jesus, João, ou Pedro, ou então Mateus, com as lutas, com as dificuldades que eles foram vencendo, foram se santificando no andar das experiências de outras vidas que também cederam, foram se santificando. Os santos, né, que a Igreja Católica coloca como santos, mártires, foram se santificando. Mas, como essa história do pecado cometido contra o Espírito Santo, ou seja, se nós, à medida que vamos vencendo as nossas inclinações negativas, vamos nos santificando, o pecado consciente cometido. Agora eu sei, né? Eu sei que isso aqui é errado. Porque as leis de Deus estão escritas onde mesmo? É na Bíblia? Mas e se eu não sei ler? Não. As leis de Deus estão na sua consciência. E se eu já tenho consciência do que eu devo fazer, e assim mesmo eu faço, eu estou cometendo um pecado contra o meu próprio espírito que já se santificou naquele aspecto do roubo, por exemplo. Não tem inclinação para roubo, não. Mas, ainda assim, sabendo que era errado, eu fui lá e roubei.
você haverá de recolher frutos do que você fez. Não será perdoado. Você já tinha ciência disso daí. Estava fazendo a coisa errada e fez assim mesmo. Deixou a inclinação vencer você, a sua atual existência. Então, haverá de reparar o mal feito, né? Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Então, a moeda que nós temos para quitar os débitos lá de trás, ainda aquele que nós conscientemente caímos na tentação, que o Chico falava um negócio interessante, dizia assim, o que é tentação, Chico? Ele falou assim, meu irmão, tentação é um cachorro grande correndo atrás de você e você doido que ele te alcance. Entendeu? Você sabe que vai te dar uma mordida e vai trazer esse sofrimento, vai doer, né? Será que vai ser diferente dessa vez? Ah, não, vou deixar. E a dor foi a mesma, e um pecado contra aquilo que você já sabia que era errado, sabe? Naquele ponto que você já estava santificado, purificado, e ainda assim caiu, aí vai ter que reencarnar, vai ter que reparar, vai ter que expiar para sentir o mal que você causou no outro. É nesse sentido. E para terminar a nossa palestra, para que nós possamos saber que a espiritualidade está trabalhando em nós, assim como nós estamos também vencendo as nossas inclinações negativas, há uma mensagem do Espírito Maria Dolores, da psicografia de Chico Xavier, que chama Buril de Luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para uma árvore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. O que seria da pedra abandonada ao chão? Triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino da argila, esquecido e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Se alguém te fere, humilha, ama, entende, perdoa e agradece o trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova e o anseio de ascensão que nos guia e nos abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, sempre mais alta e linda, quem não chora não serve e não padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual que não nasceu ainda. Que Deus nos abençoe e possamos estar atentos para ouvir o chamado que chega todos os dias, como um presente de Deus, para que possamos vencer essas inclinações negativas que todos nós ainda trazemos conosco. Que Deus nos abençoe a todos.